strong. Olá, estamos começando mais uma edição Resenha Atípica, nosso videocast produzido pela AVA, Associação Vozes Atípicas. Vou começar primeiro falando da minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa preta com algumas rendas, estou com um colar de bolinhas pretas, estou com um brinco prateado, meu cabelo está na altura dos ombros, um cabelo castanho escuro. E hoje nós estamos com uma convidada para lá de especial, que é uma amiga maravilhosa, Silvia Greco, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Silvia, prazer estar com você aqui. Ótimo, finalmente deu certo de você vir aqui conversar com a gente. Então, se apresente, por favor. Um prazer enorme, realmente deu certo. Deu. Estou aqui muito feliz e honrada a participar desse podcast. Eu sou a Silvia Greco, secretária da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, uma mulher branca de cabelos castanhos na altura do ombro, hoje usando uma blusa azul claro com a calça jeans, um colarzinho de pérola, um brinquinho prateado, meu cabelo castanho na altura dos ombros. É sempre bom participar, principalmente... Eu estou como secretária, mas como eu sou mãe de um filho com 2 deficiências, o Nicolas, que é cego e autista, eu acho que a nossa conversa vai ser um papo de mãe também. Não, exatamente. Não tem coisa melhor do que a gente falar dos filhos, né? Não, mas eu queria começar a falar de um evento que aconteceu recentemente e que, infelizmente, eu acabei perdendo. Fui convidada, mas acabei perdendo. Mas, assim, a repercussão que foi maravilhosa. O que eu vi de comentários... E, sim, coisas maravilhosas. Mas me conta um detalhe sobre esse projeto, porque tem algumas mães equivocadas, né? Achando, por exemplo, que vai ter tratamento na área da saúde e da educação, por exemplo, com equipe multidisciplinar, né? Então, eu queria que você explicasse para nós direitinho essa iniciativa, quem está ajudando a secretaria com essa iniciativa, o que vai ter nesse local, quais são os profissionais, o que vocês esperam e, principalmente, quando fica pronto. Olha, Simone, você que participou ativamente, até pela instituição e pelo seu trabalho, desde o começo da minha gestão, como gestora da secretaria, nas primeiras reuniões eu falava do Centro TEA. E, na época, me indagavam, como vai ser? E demorou até um pouco para a gente chegar no conceito e naquilo que a gente viu como uma demanda grande na cidade de São Paulo, quem a gente atenderia, como atenderíamos essas pessoas. Então, até foi um projeto um pouco mais demorado, por quê? Primeiro eu ouvi as mães, eu ouvi equipe multidisciplinar de técnicos envolvidos no assunto, a parte também arquitetônica, e fomos formando. Fui procurar no mundo modelos que tivessem naquilo que a gente imaginava e, por incrível que pareça, não achamos neste conceito. Aqui no Brasil vai ser o primeiro e não tem lá fora? O que tem normalmente são clínicas escola, né? O atendimento clínico, de reabilitação, isso a gente encontra bastante. E aí, focar no atendimento para jovens, adultos e idosos. Porque só pensam na criança e esquecem que o autista cresce, né? Isso. E, normalmente, a rede, quando é na infantil, existe uma rede maior de apoio. É onde ainda está fechando o diagnóstico, então tem já uma equipe multidisciplinar. A educação inclusiva hoje, ela já está com alguns passos avançados, embora ainda tenha muitas coisas. Na cidade de São Paulo tem os SERs, que atendem também na reabilitação. Então, existe uma rede de apoio. Chegou na idade de adolescentes, jovens, adultos, idosos. Parou tudo. E tudo aquilo que foi feito durante esse processo acaba também se perdendo. E esses jovens vão para onde? Para o sofá, né?
E as mães que E precisam... engordar. Exatamente, é isso, é a verdade, né? Fora a questão da autoestima, se sentem para baixo, todo mundo está se divertindo, todo mundo está fazendo isso, e Isso, não nós? tem amigos, né? Então nós Exatamente. resolvemos fazer isso, esse centro, pensando em 5 eixos, na cultura, esporte, trabalho, empreendedorismo, bem-estar e cursos de formação. Ah, vai ter isso daí Vai também? ter também. Que tipo de cursos? Os cursos de formação vão ser tanto para o poder público, para as pessoas que trabalham na educação, na saúde, para poder capacitá-los para recebê-los na rede, como para instituições, para as mães também, para familiares. Mas com Então, foco de emprego. não, cursos em todos. Não, curso que nós estamos de formação, esse que eu estou falando, que é um dos. Agora, tem os cursos na área do empreendedorismo também, Que esse para os que vai. jovens e as mães. Ah, esse Aí que sim, vai. para os atendidos, Ah, né? tá. Todos, e as mães. E aí também é um diferencial. Enquanto o filho está fazendo atividade, a mãe vai poder fazer uma hidroginástica, vai poder fazer até um coworking nós estamos fazendo para que as mães que têm alguma atividade, enquanto eles estão lá, ela também possa ter o seu espaço de trabalho. Aquele Então, momento dela, super bacana. Realmente eu não conheço nenhum lugar. E vai ser lá em Santana, né? Em Santana. E eu fiz questão, na época, quando eu falei com o prefeito Ricardo Nunes, nós pensamos, fui levar a proposta e falou, vamos colocar no plano de metas, porque quando coloca no plano de metas é uma coisa que realmente vai acontecer, tem previsão orçamentária, né? Então, é um bancado totalmente pelo município, são 5.000 metros de área construída, vai ser realmente gigantesco o centro. A identidade visual do centro, nós escolhemos um menino de 6 anos, o Rio Soras, que é um artista plástico já de pequenininho, autista, ele que está produzindo a identidade visual do centro. 6 anos? 6 anos. Ele reproduz muito daqueles gêmeos, né, que fazem artes maravilhosas, ele faz a reprodução, menino muito sensacional, então também vai ser com ele. Então, foi um estudo muito minucioso, e eu falo que é um legado de mãe também, né, porque eu penso muito no meu filho, mas a grande maioria das demandas que chegaram na secretaria, eu sou aquela secretária que trago para dentro, que eu quero ouvir, que eu quero escutar, quero dar, né, ombro, colo para essas mães, então foi esse centro, fizemos o primeiro. Para que o primeiro? Porque tomara que a gente consiga depois fazer em outras regiões do município. Isso tudo será gratuito para... Totalmente gratuito. E uma dúvida que eu tenho, vamos supor, o ano que vem o prefeito não se reelegeu, existe alguma coisa no contrato que continuará sendo pago, seja lá quem for o prefeito? Já vai deixar na garantia como orçamentária, peça orçamentária, né? Deste Isso ano, é garantido? A gente já deixa para o ano que vem. Então, ele não vai poder dizer se não for, né? Eu espero que seja, mas se não for, a gente vai ter essa garantia. Mas tem uma coisa importante. Políticas públicas, quando tem mães com filhos com deficiência, eles não mexem. Não mexem, né? Porque se mexer, são espertos. Eu estou secretária, mas eu sou mãe. Então, a partir do dia 31 de janeiro, eu passo a ser do time das mães que brigando vão brigar ali pelos direitos dos nossos filhos, né? E não é triste de ter que brigar toda vez por coisas que deveriam cair facilmente na nossa vida? Tudo é brigado na nossa vida, desde o início, Sempre, escola, né? Médicos, profissionais, esporte, lazer, tudo é complicado. É muito complicado mesmo. A gente vê que as pessoas ainda têm o olhar da pessoa com deficiência com aquela coisa de dó e piedade. Exatamente. Né? Eu estava no cabeleireiro e o pessoal ouvindo eu falando sobre o autismo, e as mães, as pessoas que estavam lá falaram assim, mas foi esse o termo que eu ouvi. Mas todo autista não é retardado? Isso. A gente ouve isso, né? O Nicolas ainda tem 2 deficiências, aí coitadinho, né? Poxa vida, 2 deficiências. E, não, o que eles precisam é de oportunidade, de carinho. De empatia. Né? Exatamente, de empatia. E a sociedade, eu acho que no decorrer do tempo tem mudado. Mas mudou também, porque a gente briga o tempo todo. É uma luta o tempo todo. Não tem fim. Por direitos. E aí, o pior que eu acho, porque a gente conquista algumas coisas e às vezes a gente tem que lutar para não perder aquilo que já está conquistado. Não é absurdo isso daí? É um absurdo. E fica pronto quando esse centro? A entrega é no começo de novembro. Como esse ano ainda? Sim, é pré-moldado, então já o que tinha antes lá já foi demolido, né? Então agora já chega praticamente pronto. Vai ter piscina, né?
enorme, piscina Nossa, olímpica, nossa, como eles quadra, gostam de água. atividades de vida diária, o jardim sensorial em todo o entorno, um teatro para 250 pessoas, né? Jesus, As que salas para fazer maravilha. os cursos, cursos de artesanato, uma cozinha industrial preparada para dar curso tanto para as mães como para eles, Olha que para os beleza. atendidos, para tipo cozinha gourmet mesmo, para fazer cursos. Então, informática, sala de TV, equipe multidisciplinar nós vamos ter, porque nós precisamos dessa equipe, até na orientação, de repente, dependendo do grau de suporte dos atendidos, para ver se aquela atividade está ajudando mesmo no desenvolvimento, ou de repente uma outra atividade, capacitar os professores que vão estar Meu lá fazendo Deus, os cursos, né? maravilha, É maravilha. muito grande. E o espaço dele? 5.000 metros quadrados, é bem grande. Jesus, É uma obra de 38 milhões. maravilha. Um investimento muito Nossa, grande da mas vai valer a prefeitura. pena. Ah, E com quantas certeza. pessoas 1.000 pessoas por dia. por dia? Por dia. Jesus, então muito grande. maravilha. Então não é um investimento tão grande para tantas Ah, não. pessoas. Não, 22.000 Vale a pessoas pena. por mês, né? Porque vai funcionar de segunda a sábado. E uma outra pergunta, Silvia, como é que você chegou ao cargo de secretária musical? Da onde que surgiu tudo isso? Você pensava nisso? Você começou a ficar mais conhecida com a história do Palmeiras, que estamos juntas Isso, nisso, somos palmeirenses roxas. É. E você começou, foi lá, Não. a sua militância, a sua... Na verdade, a militância como na pessoa com deficiência foi junto com com o NICS. o diagnóstico, né? Exatamente. Mas eu sempre trabalhei na área de assistência, né? Eu tinha sido secretária de Assistência Social na cidade de Mauá. Não sabia. Eu trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência, na assessoria, por 2 vezes com a doutora Mariane Pinotti, com o Cid Torquato. Então, essa experiência como administrativa, como gestora, eu já tinha. E aí o Bruno Covas, né, o prefeito, me chamou numa véspera de Natal para falar que gostaria muito que eu fizesse parte da equipe e assumisse a secretaria. Falei, Bruno, a minha experiência como gestora, você conhece e sabe da minha história, tá tudo certo, eu não vejo dificuldade nisso. Mas eu sou mãe, e uma mãe você sabe como é. Aí ele olhou para mim Não e tem falou, papas. não tem, né? E vai atrás, né? Ele falou, é isso que eu quero. Então, quando ele falou, é isso que eu quero, eu percebi que eu teria liberdade para agir. Né, agir. E continuei, e infelizmente perdemos o Bruno, mas o mesmo respaldo que eu tive com ele, eu tive junto ao prefeito Ricardo Nunes. Então, me abriu assim um leque de oportunidade de fazer. É um pouco frustrante, é lógico, porque a gente sabe que a demanda é grande. São 1.200.000 pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Autistas, 350.000 pessoas. Né? E todas as outras deficiências, não é só o autismo. Os diagnosticados, né? Fora, então, os que passam batido aí. E a minha aí. responsabilidade é com todas as deficiências, né? Então, às vezes é um pouco frustrante de algumas coisas que a gente não consegue, mas temos que plantar sementes para depois serem colhidas, né? E pensando que os gestores precisam ter isso, um olhar como política de Estado e não política partidária, coisa que tem que continuar, né? Acho que a sua grande dificuldade deve ser essa, né? Convencer o pessoal sobre isso daí. Estamos a trabalhando questão bastante, de partidos. Mas e outras ações que a secretaria está tendo, além de nos ajudar, que depois a gente vai falar na história da caminhada. Que hoje nós fechamos o conjunto musical de adulto, né? Você ficou sabendo? Deu certo. Deu certo. Que bom. Foi um pedido meu para esse conjunto, para homenagear meu pai, que era fã deles. Eles são o máximo. Eu já fui ao show deles. Já foi? Bom. Opa, eles é são mesmo? Muito bom. Ah, que maravilha. E quais são outras ações que vocês estão fazendo lá na secretaria? A nossa secretaria, na verdade, é uma secretaria que a gente chama de meio, né? Ela trabalha na transversalidade com todas as outras secretarias. Então, logo que eu assumi, nós fizemos um planejamento e construímos um plano de ação para as pessoas com deficiência que se chama Inclui Sampa. Então, dentro do Inclui Sampa, nós trabalhamos com todas as secretarias na área de educação inclusiva, na área de saúde, esporte, lazer, empreendedorismo, contrato SP, que é uma feira de empregabilidade só para pessoas com deficiência. Isso sempre vocês estão soltando, eu replico, eu divulgo. Para a oficina móvel, a nossa central de intermediação de Libras. Mas eu acho que um diferencial muito grande foi fazer o Inclui Sampa nos bairros. A cada 2 meses, nós pegamos uma região periférica, mesmo naquele território mais difícil de se chegar. Pegamos um céu na região
e levamos todos os serviços do município. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Assistência social, saúde, educação, trabalho, empreendedorismo, esporte. Temos uma parceria com o governo do estado para emissão do RG, constando o CID, que vão lá, fazem também. Então, neste dia, a gente atende toda a região com esses serviços. É um sábado das 9 às 4 da tarde. E ali eles saem assim. É bom porque a mãe vai lá, ela consegue, por exemplo, passar na Coab para fazer inscrição de uma residência, né? Para conseguir. Ela aproveita, vai no CRAS e faz o cadastro único. Põe a vacina em dia, corta o cabelo. Então, é um dia todinho de ação completo, só para pessoas com deficiência. Mesmo. A gente tem uma média de 1.200 pessoas que frequentam nesse sábado e quase 5.000 atendimentos, porque elas passam em, né, uma só passa em 2, 3. Lógico. Né? Então, isso quantas vezes? Uma vez por mês? A cada 2 meses. 2 meses. Nós vamos fazer agora na cidade de Tiradentes, né, no dia 6 de abril. O que eu tenho de mãe da cidade de Tiradentes, meu Deus do céu. Vamos lá atendê-los assim, com tudo que puder, num dia só. Elas conseguem resolver muitas questões que elas precisariam resolver no dia a dia. Isso eu acho que tem sido um grande diferencial. Na cultura inclusiva também. E a gente está trabalhando muito para dar visibilidade à causa. Porque a causa da pessoa com deficiência é o que eu falei. Ou olham para a gente como coitado, né? Sim. Então tem que estar em todos os lugares. Então, é até engraçado porque eles falam assim, lá vem a secretária Silvia com a turma dela. Eu vou em tudo. Não, mas todos os lugares que eu tenho ido, eu estou falando sério, é só elogio o seu trabalho, é só elogio. Então, só mas elogio. Tem que estar em todos os lugares, né? Vai virar Fórmula 1, a gente está lá. Vai ter o carnaval, nós temos o samba com as mãos, o carnaval inclusive, nós estamos lá. Vai ter o Lollapalooza agora, nós estamos lá. Em todos os lugares. Mas vocês estão lá de que maneira? Vamos supor, no Lollapalooza. No Lollapalooza, nós somos parceiros deles, para ter acessibilidade no local, para dar todo o apoio no dia, com a van que transporta lá dentro, para ter a sala de... Você está falando tipo os cadeirantes? Não só para todas as deficiências. Tem um espaço reservado para todas as deficiências. Tem até uma sala TEA dentro do Lollapalooza. É mesmo? Então, E é itinerante? Depois saiu dali? Vai para outro lugar. E onde que vai de onde vocês arrumam esse material? A prefeitura tem que comprar ou é parceria? Sempre tem que locar, né? Vocês têm que Mas locar. o próprio, quando é assim, o próprio grande evento que faz a locação. Nós fazemos a gestão de toda a questão de acessibilidade. Então, vai lá o engenheiro para ver se a acessibilidade está certo. Os banheiros que tem que ser exclusivos, se vai ter. A gente faz como não é uma fiscalização querendo. A gente quer uma parceria para eles entenderem o que é. Eu vou fazer, por exemplo, uma capacitação de um dia, aí, numa quinta-feira, para todas as pessoas que vão trabalhar no Lollapalooza, de como eles têm que receber as pessoas com deficiência. Nossa, né? O conhecer para incluir. Maravilha. Então todos os lugares a gente vai. Você arruma tempo para dormir? Olha, é o que me falta. Às vezes me falta esse tempo para dormir, porque... Mas parece que o tempo passa tão rápido e eu fico naquela expectativa, tem que fazer. Né? E o que você está ouvindo falar sobre a questão do laudo permanente? Em que pé estamos? Na cidade de São Paulo, isso já é um projeto de lei. Mas não está funcionando. Já está funcionando. Mas estão reclamando até hoje? Nós tivemos que fazer a regulamentação dele para saber o que é uma deficiência permanente. Porque não pode... Não pode generalizar, porque depois a pessoa sai dessa deficiência, como é que fica? Mas existem algumas que são óbvias, né? Isso, e é por isso que nós fizemos essa lei. Esse projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara, por quê? Eu não tenho que ficar provando a todo momento para tirar um bilhete único que meu filho é cego. A não ser que a ciência ou um milagre aconteça. Mas isso acontece sempre. O tempo inteiro você tem que provar. Teria que provar. Agora, para os serviços do município de São Paulo, não precisa mais. Talvez as mães possam dizer, porque se ela é de outra região ou de outro estado, aí ainda não está regulamentado. Na cidade de São Paulo. Eu ouvi falar que o Romário está entrando com uma lei assim. Ele está fazendo do laudo permanente de autismo. A cidade de São Paulo é para todas as deficiências. Interessante. Nossa, ele está fazendo para autismo com a filha Down? Eu acho que é para autismo. Que eu vi, me parece que é isso mesmo. Mas eu acho que a lei federal vai acabar incluindo para todas as pessoas com deficiência, né? Mas essa do Romário ainda não vale? Ainda não está valendo. Olha, até me pegou assim que eu não sei se já foi aprovado. Eu sei que estava tramitando, mas as mães reclamam demais disso daí. Simone, eu tenho que ficar provando
todo santa vez que meu filho é E autista. você acaba ocupando um serviço público de saúde para Também ir lá fazer a exatamente, consulta, para a né? prefeitura isso é Então, pior. aqueles que já tinham um laudo definitivo antes da lei, é aquele laudo que ele tinha, fica valendo. As pessoas que vão pedir agora, né, Hum, é, que vai entrar com laudo, então existe agora uma norma da Secretaria de Saúde, como o médico tem que preencher, aí fica valendo aquele lá, que não precisa ser só o médico da saúde, se for um médico é. particular também, mas aí acabou essa história de ficar provando a deficiência, foi um grande marco, né? Não, Como não. também a, a regulamentação da LBI, a cidade de São Paulo também é a única, já foi regulamentado na cidade de São Pois Paulo. é outra coisa que também, desde que eu me entendo por gente, estão tentando essa regulação, essa Nossa, regulamentação. e E- demorou, hein? Pois é, É. então saiu. São Paulo já saiu também, desde o ano passado. Está Gente, regulamentado. por gente, então tá todo mundo sem saber disso, porque as É, mesmas questões ficam me perguntando por que que isso não está pronto. é, Eu faço reuniões em que as pessoas falam, gente, nada está saindo da é, LBI. mas é que, por exemplo, São Paulo é a única cidade que está regulamentado até agora. Então, as outras pessoas vão lá se manifestar realmente porque eles querem regulamentação. Não serve para a cidade, mas está certo, né? É legítimo que eles vão atrás de que todo mundo possa ter essa regulamentação, né? Agora me fala um pouquinho do Nicolas. Do Ah, Nicolas, o seu dengo. é o meu dengo, né? Eu sou mãe tenho dois filhos, né? Uma nasceu do ventre, a Marjorie, e o Nicolas que nasceu do coração, né? Então, são duas maternidades. Você, quando adotou, você sabia que ele tinha autismo, que ele era Não, só cego? cego, porque quando eu adotei, ele tinha 4 meses de nascido, então não tinha diagnóstico de autismo, né? Foi Ah, só com foi bem pequenininho, foi então. de 4 para 5 anos que fechou o diagnóstico. Mas a cegueira, sim, né? Que ele era cego, sim, que ele nasceu prematuro, de Hum. 5 meses, então não formou a retina. Ele tem a De retinopatia quantos de meses? prematuridade. Nasceu de 5 meses, pesando meio quilo. Meu Deus, É, mega super. meio quilo, assim, Meu ele tem a Deus. foto dele no bolso do jaleco do Do médico. médico. É, É mesmo. é. E não danificou a questão cognitiva dele. Não, isso foi só a cegueira mesmo, e depois de 4, 5 anos, que foi difícil até para fechar o diagnóstico, porque como a gente não lidava ainda com a situação de uma pessoa cega, parecia que para mim que talvez tudo fosse relacionado A a isso. isso, né? Mas depois, indo para a escola, a questão de socialização, foi até levar uma equipe multidisciplinar para fechar o diagnóstico e fechou com autismo. Mas ele foi um grande diferencial na nossa vida, da minha vida, da minha Só ensina a família, gente, né? total. Só ensina. Todos os dias É eu igual o aprendo Gabriel. muito O mais. Gabriel, eu tiro o chapéu para ele. O Gabriel é outro nível. É outro patamar. É outro patamar. Já a Camila não, engraçado isso, É, né? A Camila, ela é mais. A Camila, talvez por ser o antigo Asperger, né? A é. Camila tem uma certa petulância, uma certa arrogância. O Gabriel não, ele é de uma pureza. Não sei se o É, Nicolas é assim também, muito, mas muito. assim, que chega a ser até patético. É como ele pensa de uma forma tão pura. Como é que É, um cara barbado de 25, de 26 anos pode ser tão puro, é. inocente? Ele só, Olha, ele eu só não vê as falo nem na pessoas. inocência, mas seria muito bom que a humanidade Mas tivesse eu esse sempre olhar com os falo, nossos filhos, não, né? se todo mundo fosse igual ao Gabriel, nós não veríamos as coisas que a gente vê, É, que são esses horrores que a gente vê. é. É uma coisa doida. O, Não posso falar do Gabriel aqui, que emociona, me né? Sempre emociona. emociona. O Nicolas agora está numa fase de adolescente, né? Hum. Com 17 Já está anos. naquela fase rebelde? Minha mãe É, não sabe nada. não é assim, ele não tem tanta essa visibilidade da coisa assim, mas ele já está mais engraçado de fazer, sabe? De fazer as brincadeiras, as Está se piadinhas, está soltando se mais. soltando mais. Ele foi agora para o primeiro ano de ensino médio, que é uma luta também incrível, porque ele estudou numa mesma escola durante 11 anos, no Padre Chico, que era uma escola inclusiva, né? Mas tinha Ah, uma expertise com a deficiência visual, porque antes de ser inclusiva, ela foi uma escola exclusiva de a cegos, né? Dorina Novil faz um trabalho maravilhoso, né? Maravilhoso também, a Lara Mara, né? Nós temos muitas referências boas, né? E hoje ele está numa escola regular. Regular e estadual. Então, foi um pouco, ainda para mim, ainda estou na fase de adaptação, né? De recursos dentro da sala de aula, tudo, mas
ele está gostando muito, já fez bons amigos, e é legal que Uhum. os amigos estão ajudando na participação dele. Nesse ponto eu gostei muito, sabe? Nossa, Que legal, na legal. falta de, Mas tem não os é, amigos que mas não é estão. bem assim que funciona, né? Eu não Pois é, sei porque ele está. Porque o retorno que eu tenho das famílias, gente, é, é muito triste. é. Por exemplo, eu atendo online na minha casa. E todas as vezes, quando eu acabo o atendimento, o meu marido fala assim para mim, Simone, larga a mão disso. Porque ele vê o meu sofrimento, porque é cada história. Mas é cada história que você fala, não é possível que isso esteja acontecendo. É, E aquela não é história exclusiva daquela família, não. São se repete. sempre as É, mesmas coisas. E o que que acontece? As mães surtam. Eu pego mães que estão totalmente surtadas, que elas já perderam a referência, já perderam a noção do que é certo, do que é errado, sabe? Por exemplo, eu peguei uma mãe que esses dias ela estava falando assim para mim, por que esse centro vai ser lá em Santana? Eu vou brigar que porque tem que ser aqui na Zona Oeste, na Zona Sul, na Zona. isso, Porque, mas ela falava com uma forma assim. é, Eu peguei e falei assim: escuta, você sabe do que se trata esse centro? Ela falou: sim, é para tratamento. Eu falei, pô, então, você está reclamando de uma coisa que você nem está é, nem tá sabendo direito. É esporte, é lazer, é oficina, é não sei o quê. Então, assim, a pessoa não está nem sabendo e já está lá. e isso é Elas estão transformador na surtadas. vida dessas, né? Porque às vezes vai falar assim, eu tenho uma experiência prática. O Nicolas, quando participava das coisas da escola dele, ele era sempre a planta, assim. Ele não participava, por exemplo, Dia das Mães, cantava Maria Maria, todo mundo cantando, e ele ali paradinho, né? Por exemplo. Aí eu fui, levei ele para a Daquele. oficina dos menestréis para fazer teatro. Quando foi a apresentação da peça, que é a pré-estreia para as mães, ouvia meu choro, porque ele foi protagonista na peça, ele estava cantando Sidney Magal, né? Ah, que legal. Então, como a arte transformou a vida dele numa questão de socialização, de se soltar, de ser ele ali. E ele ficou à Então, vontade em cima de um palco, aqui tanto de gente. pois é, e não era assim. Não, Mas aí geralmente não é. souberam trabalhar a deficiência dele na questão ali do teatro e foi um sucesso. Então, a gente talvez não tenha noção de quanto todas essas atividades que eles vão poder sair do sofá e ter e tratar. O que você disse das mães é muito importante. Elas estão com a saúde mental, né? A Abaladíssimas, gente vê cada semana é uma mãe caso de suicídio, de que matou o surta. filho, depois se Sim, suicidou, sim. e a gente precisa acolher, porque não é fácil. Não, eu recebo telefonemas de madrugada, do tipo, Simone, me É, segura que o negócio vai acontecer. é. Então, e você vai falar o que para essa mãe? Não, a mãe você vai levar em tal lugar. Eu fico com uma situação A maioria difícil. são mães solos, né? Que Ah, acabam, sim, né? sim, Estão sim. sem o Os marido, homens, os aquele homens não apoio, aguentam o né? tranco, não. Pois Infelizmente é. não aguentam, E não aí elas aguentam. para e não é fácil. Não adianta a gente Tem que romantizar que é tem que tudo lindo, não, e maravilhoso, tem porque que não é. largar do emprego para cuidar daquela criança. E como é que ela Então, vai se sustentar? Porque o pai caiu isso fora, é e eu conheço casos deles, eles caem fora, montam uma outra família, porque é a culpa da mãe de ter um filho isso. autista, e vai ter um filho autista É. também, Aí né? vai ser legal lá. Ela- E largou outro para trás. Então, ou não, né? Ou já Não, é uma questão de não, caráter, não, larga a outra também, não, né? sim, eu É, conheci um que ele falou para mim que ele era azarado, que ele tinha um dedo podre para mulher. então, Que toda mulher que ele arrumava dava filho você autista vê? para ele. Quer O dizer, que, que dá não caiu vontade de a fazer com uma pessoa ficha. dessa, né? Não caiu a ficha dele. Exatamente. A gente tem que Mas ouvir a gente cada tem que um. acolher essas mães. Eu acho muito importante esse olhar para cuidar de quem cuida, porque elas realmente estão E num nível de exaustão gigante. existe algum tipo de serviço que acolhe essas mães gratuitamente para emergências, como se fosse aquele programa de prevenção ao suicídio? Tem alguma É, coisa na nesse verdade, sentido? Acho que para a não, questão né? de suicídio é o mesmo, como que chama? Não, É CVV, né? O Centro de Valorização da não, Vida, não não, não é? chego, não estou dizendo nem em relação a chegar a esse ponto, É, mas do tipo, estou surtada, não é. aguento mais, o que que eu faço da minha Ah, é muito vida? difícil, né? No serviço Tem, público, eu acho que não. não tem, né? Não. Normalmente tem dentro dos CAPs, os próprios SERs, tem a equipe, né, que acompanha, mas os filhos, né? O acompanhamento das mães Das mães é o que é o mais. é o que está Aí pegando. que é o bacana de, né, que nem o seu trabalho, as instituições que são os braços do poder público, que eu valorizo muito, porque sem esse trabalho das instituições,
Não tem, e a gente tem que apoiar. Né, nós Do temos na acolhimento. secretaria o fomento, né, o edital de fomento para ajudar Eu nas acho, eu instituições. acho que o que acontece com você é o que acontece comigo. Quando as mães percebem que estão lidando com outra mãe atípica, é diferente É, do que aquele profissional que fala mais um, vem mais, próximo, né? Aquela é, coisa. Nós temos um olhar diferenciado, então é, é bem mais acolhedor. Então exatamente. ela sente essa diferença. E as instituições abraçam, né? A gente vê muitas grupos de mães. Normalmente, quando aparece uma instituição, sempre vem de alguma mãe, e Sempre. aí dali ela vai se reunindo outras mães, formam um grupo e fazem, né, um trabalho. A gente tem aqui Eu acho, exemplos maravilhosos acho que eu não aqui. conheço nenhum de pai. Você conhece? Olha, para falar a verdade, eu também, Não, eu também nenhum, não conheço. para Eles falar não a têm essa verdade, não. Mas paciência. aí o que acontece? Essa rede de apoio entre elas acaba, né, Gerando al- alguma coisa acontece de bom. é, Alguma coisa acontece de bom. Bom, agora vamos falar do caminhada. opa, Caminhada da quinta mais uma. caminhada do autismo, né? É, Mais uma. Que a gente dá um trabalhão enorme para vocês. Coitado do Alessandro, que ele sobra com imagina, a não é gente. trabalho, é um O que prazer. ele passa com a gente. É, Mas, assim, o apoio que a secretaria dá, que você dá para nós, é imensurável. Não tem como descrever, porque está cada dia aumentando. é. Está cada dia aumentando. Então, a demanda está cada vez maior. E, então, antes nós começamos com 300 pessoas, depois foi para 500, depois foi para 1.000, e esse ano estamos aguardando aí por volta de 12.000 pessoas lá. Agora, e para dar alimento para essas 12.000 pessoas, bebida, É, brindes, brinquedos, é, shows, nossa, sem o é. apoio de vocês seria E sabe o que é impossível. importante? Porque tem gente que fala assim, não, mas para quê? Porque nós precisamos dar visibilidade à Chamar causa, chamar atenção, atenção, atenção. Ah, não né? vai resolver o problema do meu É, filho, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E exatamente. o que eu lido, o que eu gosto muito na questão da caminhada, que também não é só chamar atenção, é um dia feliz para essa criançada. É o dia de lazer para eles, em que eles vão comer, beber, se divertir, sem ninguém apontando o dedo, sem ninguém Isso. criticando. Nossa, Se quantas está vezes. pulando, se está gritando, se Quantas você caiu vezes no no chão. shopping É, tinha um dedo apontado para mim, essa mãe não educa, porque o Gabriel realmente me deu muito trabalho. A é, Camila não, a Camila era uma bonequinha no shopping. O Gabriel não, chegava sentando o pé nas é. portas. Uma vez numa loja de brinquedo que era porta giratória, ele quebrou o braço ali naquela porta giratória. Ele era realmente o terror. Só que ninguém queria saber o que acontecia com aquela criança. É do tipo, aquela mãe não pôs limite. É Aquela, isso, né? os julgamentos, Você já né? ouviu? Você já, Opa, não, mas o Nicolas O ainda era Nicolas, quietinha. É, exato, mas já vi de nossa. outras. Eu já presenciei, e aí eu ia junto comprar briga. Não, é terrível, não. A gente já se dói pelo outro Não, também, não, né? não, exatamente. Mas você vai estar lá com a gente no dia da caminhada. Com certeza vou estar com o Nicolas, vamos estar os dois lá. É um prazer poder estar mesmo. Até a gente encontra mães, troca ideias, tem, né, uma É conversa boa. maravilhoso. E nossa, eu sou fã da caminhada. A caminhada no passado foi um grande sucesso, né? Foi. É uma pena que esse ano não foi no mesmo lugar, porque aquele É. lugar eu achei bem, protegia bastante, né? Era bem. Uhum. Embora naquele dia eu tive insolação, porque lá não tinha árvore. Não, Não, mas esse local agora, esse eu acho, local você eu acho que conhece eu já? conheço lá e acho que lá é muito bom, viu? Eu acho que vocês vão acabar ainda se sentindo mais seguros ali onde vai ser. E mesmo no entorno para pôr a caminhada na rua ali, vai ser bom. Nós estamos com uma certa dificuldade com É, com a CET, né? não, mas a gente já está conversando para ver o percurso, porque no mesmo CET dia vai tem ter uma corrida, não é uma uma corrida, maratona, uma meia maratona uma aí. maratona? É, então já vai fechar o entorno ali, mas a gente vê onde dá para fazer e faz, não tem Eu problema. acho que pela Avenida Indianópolis. Bom, mas É, a gente vai divulgar isso é daí, isso. isso daí direitinho. É. Bom, outra pergunta que o pessoal me pergunta muito sobre a questão da educação. Até onde a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência interfere nas questões da educação, porque as mães procuram os órgãos competentes da educação. Mas isso, Simone, eu já fui lá, já reclamei lá. E sabe aquela coisa de colocou na gaveta, colocou É, na gaveta. Então, o que a secretaria costuma fazer em casos absurdamente terríveis, é. em que a criança está sofrendo muito bullying, às vezes professora,
as professoras estão falando coisas horríveis para as crianças, do tipo, teve assim, uma criança que contou para a mãe, que depois chegou no ouvido da outra mãe, que o Joãozinho, o Joãozinho autista, lá com várias questões, um dia o Joãozinho ficou gripado e não foi para a escola. A professora vibrou com os alunos. Graças a Deus ele não veio hoje. Olha, que absurdo, né? O que uma pessoa pode... A secretaria entra nessas questões ou realmente tem que ser na Secretaria da Educação para resolver isso? Muitos casos pontuais chegam até a gente e a gente faz os encaminhamentos daquilo que for dentro da cidade de São Paulo. Muitas questões. E aí, casos pontuais, a gente vai, manda um e-mail para falar, vem o feedback, a gente faz essa ponte. Mas o nosso papel é na elaboração da política pública para um atendimento coletivo. Para melhorar o atendimento daquela professora. Porque aquela professora tem uma formação mais... Por isso que o Centro TEA vai ter o curso de formação, para trazer esses professores naquele teatro de 250 lugares, para trazer boas equipes que possam ajudá-los, né? Porque muitas vezes o professor usa ali a pedagogia do amor, porque eles não estão preparados. Será que ainda usa isso? Eu tenho uma visão diferente dos professores. Claro que eu não estou generalizando. Claro, isso não. Na vida do meu filho passaram professoras fantásticas que fizeram grande diferença na vida dele. Eu vou falar uma coisa para você que eu falo assim, categoricamente é verdade. Ainda não é o ideal, mas as escolas municipais, elas ainda são mais preparadas do que as do Estado. Não, isso eu ouço, isso é verdade, isso é verdade. Né? E até muitas particulares. Por quê? Eu tenho um secretário, Fernando Padula, que ele é aberto a conversar, e ele é daquele que chega na nossa secretaria e fala assim, o que você acha, o que a gente está precisando fazer? Então, nós estamos construindo em conjunto para que a gente melhore muito, e falta bastante coisa, mas nós estamos no caminho certo de capacitar os professores, de preparar o material, porque aí não são só os alunos autistas, são com todas as deficiências, lógico. Cada um é único, então preparar o material para que eles possam ser recebidos. Agora, a educação inclusiva é o caminho, né? É lógico que tem casos que não vão se adaptar, e não somos contra as escolas especiais em casos específicos, mas a socialização, o ambiente escolar, isso para o desenvolvimento de ambos os alunos, com e sem deficiência, é uma troca importantíssima, né? Mas então, a gente sabe que a maioria chega lá na sala de aula, eles põem uma folha de papel sulfite e a criança fica ali, ó, desenhando, e a aula está correndo solta. Por isso que precisa ter um acompanhamento, né, dentro da sala de aula, que numa sala de aula, por exemplo, do estado que você tem 40 alunos numa sala de aula, nossa, é muita gente. Como é que o professor dá conta dos 40 mais um? Não. Você tem que ter um acompanhamento ali de um professor, de um estagiário. A municipal tem menos alunos? Tem menos alunos. E nós temos estagiários, temos, né, o apoio pedagógico, então, na rede, equipe multidisciplinar. É o suficiente? Ainda não. Mas estamos trabalhando muito para que a gente chegue no ideal aí. É porque eu sempre falo, por exemplo, a profissão de eletricista. Precisa ter empatia? Não. O cara vai lá, conserta a parte elétrica e vai embora. Mas existem algumas profissões que não adianta, tem que ter empatia. Médico, professor. Gente, eu lembro do colégio do meu filho, teve uma professora que fez a grande diferença na vida dele. Até hoje eu converso com essa professora. Mas, assim, de uma forma... então, assim, acho que a pessoa tem que ter uma paixão pelo que ela faz. Porque aguentar 30, 40 crianças dentro de uma sala de aula qualquer enlouquece. Então, você tem que ir por amor à causa, estar bem preparada para aquilo, porque senão não dá em nada. Tem que preparar, né? Porque quando começou a educação inclusiva, foi muito bom ter esse início, mas caiu meio que de paraquedas, né? Porque ninguém estava foi feito na coxa, né? E aí, como é que faz? Aí, depois, começou realmente a preparar as pessoas. E cada vez mais é isso. A formação é extremamente importante. A adaptação de material é extremamente importante. E quando você fala de adaptação de material, não adianta, não existe um modelo único. Cada um tem a sua característica. Aquela conversa que tem que antecipar a sala de aula com a família para entender o perfil daquele aluno, né? Isso é muito importante, porque não adianta chegar lá
e eu vou trabalhar com a massinha. Meu filho é alérgico à massinha. Você conversou antes para saber se você poderia? É tudo Né? individualizado e jogam Individualizar. tudo no mesmo Então, é balaio. importante trazer antes a família, conhecer o perfil, fazer a adaptação e dar o apoio dentro da sala de aula. Sem isso, As mães me perguntam, Simone, escola regular ou especial? Eu sempre digo, preferencialmente, tá? Na regular, isso aí. inclusiva. Mas o meu filho não ficou. É. Para ele não foi bom. Então, cada caso é um caso. Exatamente. Meu filho só se desenvolveu, só teve amigos, parou de bullying, parou Nossa, todos os horrores que meu filho passou nos colégios particulares ali da zona... Aqui da zona sul de Moema, Campo Belo, foram frustrantes. Só deu certo o dia que eu pus ele numa sala especial dentro de um colégio regular. Aí ele teve todo um aparato ali, mas maravilhoso. Ali ele deu 17 anos, estava na faculdade. Sabe aquela coisa assim, que chegavam com aquele material cansativo, principalmente para um TDAH, que colocava lá assim, o 2º brigadeiro do batalhão de não sei... E julgavam o militar. Pronto. Entendeu? Então, eles fizeram todo um trabalho para enxugar, porque a memória dele, a concentração dele estava na lua, né? Então, eu falo que cada caso é um caso e tem que ser trabalhado, como essa questão da massinha, da alergia, a questão do seu filho ser cego. Eles não podem lá colocar um livro na frente dele e falar, pronto, se vira. Não é assim que funciona. Vai ter o leitor de tela, né? Ou vai ter ele lê braille? Lê? Ah, que bacana. Ele foi alfabetizado em braille, porém a dificuldade de usar por conta do autismo é assim, não quero, não vou. Quando ele quer, você pode dar o livro que ele vai te ler, vai ler direitinho o que está escrito ali. Mas ele tem uma resistência Dizem que adulto não consegue aprender, né? Eu já tentei, mas sabe por que a gente não consegue? Porque a gente olha o ponto. Ele já aprende na sensibilidade do dedinho desde o começo. Mas quando você fecha o olho, eu não dou conta. Para mim, tudo tá igual. Eu não consegui. Olha você que viu eu tanto que eles são tentei, espertos. eu tentei e não consegui. Não é fácil. Não, o negócio realmente está difícil. Mas, assim, você tem que deixar algum recado para essas mães? Quer falar alguma coisa para elas na questão para elas terem um pouco mais de paciência, que a coisa está indo, que eu acredito muito no seu trabalho. Se Deus quiser, o ano que vem você continua como secretária, se Deus quiser, para não perder essa continuidade, porque eu estou nisso há muitos e muitos e muitos anos, Silvia. E eu vejo tanto que as pessoas que estão na sua posição são criticadas. Acertando ou errando, são criticadas. Mas você é unanimidade entre as mães. Então, assim, eu queria saber o que você tem para falar para essas mães no sentido de esperança, de que você realmente elas estão vendo isso, mas reforçar todo o seu trabalho, todo o seu empenho, não só na questão do autismo, claro, né, na questão de toda deficiência, sobre o seu olhar diferenciado, porque eu sempre digo que quem tem filho autista ou com deficiência tem um olhar diferenciado, que ali não está só a profissional Silvia, ali está a mãe. Então, quando a mãe chega reclamando de alguma coisa ou chorando por alguma dor ali... Às vezes eu choro junto. Você sabe que aquilo... Porque sabe que muitas pessoas acham que por eu ser secretária, as coisas acontecem tudo certinho para mim, né? Se eu não tivesse que ir lá na porta da escola também lutar pelos direitos do meu filho, né? E acontece, é a mesma coisa. É mesmo? Lógico. Não vamos caprichar que ele é filho da secretária. E olha, outra coisa que eu costumo fazer é que em muitos lugares, por exemplo, na escola do meu filho, desde o momento que eu fiz a matrícula, e ninguém da secretaria percebeu que quem não me reconheceu, foi ali tudo normal. Fui na diretoria de ensino para garantir a vaga que não estava conseguindo, aquela coisa toda, como Silvia. Depois, no dia que eu fui assinar a matrícula, que a diretora falou, por acaso você não é a mãe do Nicolas do Palmeiras? Mas por quê? Porque eu quero isso como direito. Mas foi mais por esse lado do Palmeiras e não como secretária. Não como secretária, porque é em Santo André, né? Então, e aí... Você mora em Santo André, Moro né? em Santo André. Não mudou aqui ainda para São Paulo? Tô vindo para cá. Não tem como, né? Acho que não vai ter jeito. Vai ter que vir para cá mesmo. Mas é assim, eu acho que a gente nunca vai perder a esperança como mãe, como gestora, eu não perco a esperança nunca. A gente não dá para criticar, assim, porque cada secretário que passou com um olhar. Eu vim com esse olhar de mãe,
E eu acho que sempre faz a Então, diferença. eu acho que faz uma diferença no acolher, no cuidar, no pensar. E assim, eu luto muito diariamente, e quando chega aos casos pontuais, eu sofro muito. E As cada meninas caso, até né? falam isso, né? Porque para Porque chegar no seu, nas suas mãos, é porque é um caso é, terrível, né? e às vezes chega coisa que não é nem de dentro da cidade de São Paulo, que aí foge totalmente Do seu dos nossos controle, não? controle, o recurso realmente aí eu não posso fazer nada enquanto secretária, né? Cada município tem, infelizmente, tem a fronteira da questão orçamentária, tudo isso, mas dentro da cidade de São Paulo a gente tem trabalhado muito para tornar mesmo a capital brasileira da inclusão para todas as deficiências. O que me chega, a maior demanda que nós temos hoje na cidade de São Paulo, além da questão de acessibilidade arquitetônica, que isso Hum. também é um problema muito grande. Não é fácil resolver problemas de calçada, porque não é só do poder público, é E, você é dono da sua calçada, e né? é uma coisa que geralmente a gente nem vê, né? A gente que anda normalmente, não precisa de cadeira de roda, a gente É, nem repara. pois Mas é. quem é cadeirante, Eu moro num bairro que, assim, eu tenho dificuldade para ir da minha casa até a igreja, e porque é passeio particular e eles resolvem deixar um pedacinho bem pequenininho, um monte de árvore na calçada, né? E eles ainda deixa lá fazem aquela 70. cerca assim, Isso né? aí, o que que você faz? Você não passa, né? Então, ando com o Nicolas ao Nossa, invés de estar do lado, um porque as atrás do pessoas têm outro. que pensar no ir e vir das pessoas. Eles pensam na garagem dele como ele tem que pôr o carro, mas ele não pensa na pessoa que vai precisar usar aquela calçada. E às vezes Então, a própria árvore estoura também, poxa, toda isso a mesmo, raiz, é né? muito comum. Vixe, Então, é mesmo. a questão de acessibilidade arquitetônica é uma demanda grande de calçadas, mas a questão do autismo hoje é a grande demanda da cidade de São Paulo, porque você sabe disso, aumentou muito foi o diagnóstico, o acesso ao diagnóstico. Muitos, então, se a gente já tem agora um aumento, imagina aqueles que ainda não tiveram esse acesso, então o número pode ser ainda maior, Bem né? maior. Então, é Isso uma demanda grande. Então, esse meu olhar, eu falei que eu quero chegar, a sua xará, Simone, cantora, eu quero chegar no final do ano e eu quero cantar aquela musiquinha e ficar analisando o que eu fiz. Sabe que então é Natal, é o que você sim, fez? sim. Eu quero pensar no que eu fiz esses 4 anos. Aliás, eu tenho feito essa Nossa, já tem memória. 4 anos Vai já? para é o Vai 4 ano, fazer né, 4 anos. gestão. Eu já comecei a fazer esse Mesmo. exercício, buscando tudo que foi feito desde o começo. E apesar de ser muita Que coisa, é um aprendizado também, né? É é. um aprendizado. Por isso que eu te falei a importância de você continuar, porque essa parte do aprendizado já foi. Então Agora é agora pôr em já. prática, né? E a delegacia da pessoa com deficiência está funcionando? Você tem Funciona. notícias sobre isso? Tenho Isso é sim. engraçado, porque ninguém comenta comigo que levou o É. filho lá. Ninguém fala. E Todo mundo olha, fala e olha, indireto tem um na. número grande, viu, de pessoas que vão lá, vítimas de violência, principalmente, sabe, porque Mas é só para fazer o BO. Ou realmente vão atrás, existe um olhar diferenciado dentro dessa a delegacia? delegada da delegacia da pessoa com deficiência da cidade de São Paulo, ela é muito ativa. Falou que ela tem que perpetuar ali, sabe? Ou então, Você conhece? ela, Eu não sei ela quem é. faz um trabalho espetacular. E, por incrível que pareça, tem muitos casos. Tem Ai. muitos casos de violência e maus tratos, de abandono, de Mas muitas é coisas. voltado para isso. Para pessoa com deficiência, Não, qualquer sim, coisa. mas vamos supor, aconteceu um lance na escola. Pode também ir Pode também, nessa lógico. Ou Fazer a eles vão falar assim, denúncia. não, você vai lá na Secretaria da Educação. Não, dependendo do caso, se é caso, vamos dizer, de polícia, né? Hum, Tem que ir, né? As pessoas têm que denunciar, né? é isso daí. Não comentam muito comigo Não, sobre né? isso. Eu lembro quando inauguraram, já tem alguns anos, eu comemorei, falei, meu, até que enfim, né? Igual tem o da mulher, agora tem o da Porque sabe que na própria deficiência. deficiência, na vulnerabilidade, na pessoa não saber, por exemplo, uma questão de estupro, muitas vezes, é do vulnerável, daquele que não vai saber como que você vai falar, que muitas vezes a pessoa não tem ação de contar, já sem a deficiência, tem muito esse problema de as pessoas às Sim, vezes não sim. precisam se encorajar para contar numa questão de estupro, por exemplo. Não, e quando é na Imagina quando a família fica pessoa. abafado também, né? A E aí pessoa. imagina com uma pessoa com deficiência, que ela não pode expor, falar, ela não tem a condição Ou de não colocar. entendeu o que Não aconteceu. entendeu o que aconteceu, então. Pois é, mas aí tem que ir com o responsável, tem E que. aí o responsável que vê, ele vai denunciar. E às vezes é o Né? próprio.
responsável que a gente vê isso daí acontecendo, né? É, mas ela tem funcionado bem, sim. A delegacia é parceiro nosso também de vários casos. Aliás, a gente tem parceria muito boa com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com o Tribunal Regional do Trabalho também, por conta das multas das empresas que não contratam, né? Eu falei que eu vou ficar feliz o dia que a gente perceber que as empresas, a cota é muito importante, porque senão não estariam nem empregados. Mas o dia que a empresa contratar, não porque elas são obrigadas, mas por oportunidade, Aí né? também é um outro assunto, né? Empregabilidade. Mas continuam com esse olhar as empresas do É, tipo, ai, que droga, tem que ser obrigada a contratar aqueles. obrigado, porque ele tem que dar acessibilidade comunicacional, atitudinal, digital, ele tem que preparar e Adaptar. adaptar para receber, né? Então, muitos falam, eu prefiro pagar multa do que fazer isso. Não, eles têm que contratar, né? E quando contratam, também não levam a sério aquele funcionário, né? É do tipo, coloca ali, pronto, temos um Só funcionário para aqui cumprir a cota. com deficiência. É, E o que eu vejo muito é que essas empresas costumam pedir mais pessoas com deficiência física, tipo um cadeirante. é, Mas assim, quem tem algum transtorno intelectual. mental, intelectual, eles É, evitam. é. Existe alguma coisa em relação Não, a mas isso? eles são obrigados a contratar tudo, né? Mas às vezes na seleção eles fazem um jeito da seleção ser Só a pessoa. beneficiária. Mas você sabe que o contrato SP a gente tem tido muitas pessoas sendo contratadas. Essa feira de Deficiências empregabilidade. variadas. Porque a gente pega muitas empresas que têm Hum. vagas, fazem esse mutirão, já pega os currículos também antecipado. Então, quando eles chegam, tem 2 ou 3 empresas que aquele currículo está dentro daquela Do que eles estão que eles esperando? estão esperando, a gente já coloca a pessoa para laudar lá também, porque de repente a pessoa chega lá, não tem o laudo, não vai ser contratado? Não. No dia da feira da empregabilidade, a gente põe a pessoa Eu também. pensei que na feira da empregabilidade a pessoa já tinha que chegar com o laudo pronto. Mas pode acontecer de não chegar. E aí E a gente tem ali, primeiro providencia para ver o que ela tem, providencie isso. e depois que a empresa chamou, existe o apoio da prefeitura, o que fazer com esse funcionário até ele se adaptar? Aí a própria empresa que faz, né? Mas a gente acompanha. Normalmente, assim, acho que Porque tem algumas empresas que fazem esse acompanhamento, né? me parece que em torno de 20% é que acaba não dando certo nos. Eu não quero nem falar mesmo Mas porcentagem, 20% porque não é. eu não tenho tanta certeza Mas disso, quem porque foi desiste, o falado funcionário ou os empregadores? os dois casos, né? Dos, Aff, dos, Maria. dos empregadores que vai falar que não adaptou, ou do funcionário que realmente não se adapta, porque o empregador não dá o respaldo que ele precisa para ser visto ali realmente como funcionário, né? Como pessoa, né? Que a gente tem que parar, aproveitar que a gente está aqui para deixar esse recadinho. A gente não é portador. Olha, eu posso portar isso aqui. Eu porto o meu óculos, eu porto o meu celular, mas é pessoa com deficiência. A pessoa antecede a deficiência, pessoa que é sujeito de direito. Então, a gente tem que fazer essa conscientização, porque parece que fala assim, posso falar portador, necessidade especial? Não. Vamos enxergar a pessoa antes da deficiência. E você sabe que eu estou cursando pós-graduação em psiquiatria. E os professores falam isso. Falam. É Eu, culturalmente, né? eu fico olhando, meu Deus, um homem tão instruído, e É, ele fala portador de isso. Então, deficiência. mas a gente tem que ficar, né, falando toda hora, que até as pessoas, às vezes eu vejo reportagens que o próprio repórter fala, né, tá com um portador. Ninguém porta nada, não dá para deixar. O Nicolas não pode deixar a cegueira dele em casa hoje, fala, hoje eu não vou ser Hoje cego. eu não vou Não, portar minha ele cegueira. é uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, é uma pessoa. É tão fácil, é só ficar pessoa, que não erra mais. Você trabalhou a autoestima dele? Foi feito um trabalho em cima disso ou a coisa foi acontecendo naturalmente? Ele é bem resolvido? Eu acho que sim, ele é bem resolvido, sim, Nicolas. Mas assim, teve um trabalho de uma equipe multidisciplinar sempre, acompanhando e tal. Mas eu acho que na minha família a gente age com tanta naturalidade, Que a coisa flui. né? Ai, Que Silvia, eu atendo muitas mães online, então eu vejo.
Tanto que eu sempre peço, eu quero conversar com você a sós. Por favor, fique. Porque elas insistem em falar assim, ele não aprende nada. Gente, aquilo É, acaba é, comigo. isso. As coisas que as próprias mães falam, eu jamais falaria isso, É, uma coisa dessa. Ou se eu fosse falar, jamais falaria falaria na na frente. frente. É. Então, assim, eu acho que um dos grandes problemas dessas pessoas com deficiência é também o que acontece dentro de casa, que empurra para baixo, a autoestima É. fica um horror, e isso vira uma bola de neve, e quando vai crescendo, vai caindo para uma depressão, para É. uma Por isso que a ansiedade. gente tem que trabalhar essas mães, né? Ajudá-las. Porque se elas não estão bem com elas mesmas, como é que vai fazer para elas, né, poder. Mas não é um Então, é absurdo. difícil Uma vez mesmo. eu atendi um pai, eu nunca esqueci, isso deve ter mais de 10 anos, em que o pai, a mãe falou assim: por favor, Simone, conversa com esse pai, porque o meu marido não aceita que o meu filho faça um curso de inglês. Aí eu fiz lá uma live com os dois e perguntou assim: por que eu vou investir meu dinheiro num menino que tem autismo? Eu já entendi, gente, eu já entendi. Não sai nada dessa criança. Porque Então, eu olhava para ele e falava: Jesus, Maria José, está tudo errado. é, Se dentro de casa está assim, quais são as chances desse menino dá certo lá fora. dar certo lá fora? Eu lembro que eu fiz um trabalho assim de levantar a autoestima dos meus filhos. Nunca escondi deles, nunca escondi de absolutamente ninguém. Vocês são autistas e isso nunca vai diminuir vocês. É uma forma diferente de ser, de enxergar o mundo, porque eles enxergam o mundo de uma forma É, peculiar, diferente, que eu vejo de uma forma positiva. Que o jeito literal, né, deles interpretarem as coisas. Recentemente eu falei de uma chuva que ia cair, canivetes, os dois correram pela casa, assim, desesperados. Mãe, tira os cachorros lá de fora, é, que vai chover canivetes. Então, assim, é uma coisa. Mas eu trabalhei muito a autoestima deles, porque se isso não acontecer, as mães precisam se tocar da importância de levantar a autoestima desses meninos, dessas meninas, falando, gente, é possível, você vai conseguir, hoje não deu certo, mas amanhã você vai, você não é menos do que os outros, mas elas exatamente. não fazem esse trabalho. Tratar com a naturalidade, eu acho que, né? Eu, por exemplo, quando o Nicolas começou a fazer natação, não sabia ainda do autismo. Então, o professor tratou ele ali como uma criança que não era autista, né? Hum. Foi ensinando. Depois que ficou sabendo. Talvez se soubesse antes, ia ter mais cuidado, porque ele é. Então, acho que quando a gente consegue em determinado. É lógico que depende muito do grau de suporte, não é? Não são todos, cada um é um, mas É, neste caso dele, por exemplo, da natação, eu achei que foi uma coisa que, positiva ainda não ter o diagnóstico. que passou batido Passou e e ele talvez foi. eles ficassem com dedos para tratar. Será que, né, agora eu vou conseguir fazer ele mergulhar, né? Porque Ou talvez ficar te aquele. olhando, mãezinha, ele pode fazer isso? Isso. Porque aquele professor estava preparado para receber? Também tem isso, tem que prepará-los, né? E depois aconteceu assim, foi acontecendo naturalmente. Então, trabalhar a autoestima da pessoa com deficiência e das mães É é uma uma tarefa difícil, difícil, hercúlea. Mas necessária. então vamos finalizando aqui a nossa edição aqui da Resenha Atípica. Lembrando da caminhada dia 7 de abril no Todo mundo. Parque das Bicicletas, ali em Moema. Fica na esquina da Indianópolis com a Avenida Ibirapuera, totalmente gratuito, não precisa de inscrição. Venham vestidos de azul, não importa se é a camiseta oficial da caminhada ou não, mas levem suas famílias, levem as crianças, levem todo mundo, para todo mundo perceber que a nossa causa é forte, está unida e que a comunidade autista precisa de uma atenção mais especial. Silvia, muitíssimo obrigada por você ter vindo, largado o seu trabalho lá, cheio de coisas para fazer, a agenda, sua agenda deve ser terrível, mas você largou um tempinho para vir acudir aqui, sua amiga. Te agradeço bastante. A gente se vê no dia 7 de Com abril. certeza, estaremos lá. Vamos ficar lá, vou te levar ainda a camiseta, vou dar um Ah, jeito, qualquer coisa você pega lá comigo, a camiseta, que nós vamos isso, estar com lá na certeza. tenda da organização. E se você quiser algum recado, se despedir, Eu vou reforçar o convite para todo mundo participar da caminhada. Eu já estive ano passado, vale a pena. É um dia de celebrar, de lutar,
de demonstrar que nós somos unidos pela causa. Então, convido todo mundo para estar lá com as suas famílias. E muito obrigada, Simone. Sabe que eu tenho um carinho muito especial por você. Somos mães. Me sinto muito, muito honrada de ter sido convidada para esse momento. E sempre que você precisar, as portas da secretaria estarão sempre abertas. E a amiga Silvia, mãe do Nicolas, vai estar sempre apoiando. Então, estamos juntas. É isso aí. Beijo. Obrigada.